Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui para mais uma live da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos na nossa quarta lição, cuja lição é um tema muito importante, falando sobre a crise em que os nossos passados, os nossos profetas, sacerdotes passaram, no passado, e trazendo uma aplicação para os nossos dias de hoje, Estudamos aí a primeira lição falando sobre Daniel, ora por um despertamento, cujo textual disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Tiago capítulo 5, verso de número 16. A nossa segunda lição, nós estudamos sobre o despertamento espiritual, um milagre. O textual diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. E está registrada em Romanos, capítulo de número 13, verso de número 11. A nossa terceira lição, que nós estudamos domingo passado, ela falou sobre Elias, Muito interessante aquela lição sobre Elias. É importante a gente observar que uma lição vai acompanhando a outra. Primeira lição nós estudamos sobre Daniel, depois nós estudamos sobre o despertamento espiritual, falando sobre como Deus despertou Ciro, para aquela grande obra, o despertamento espiritual. Aí depois, na terceira lição, nós estudamos sobre Elias. Elias falando que o despertamento renova o altar. E o textual disse: então disse Elias, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E então consertou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 30. E hoje nós vamos também estudar sobre despertamento espiritual. Em que sentido? Quem era o homem que despertou espiritualmente? Vamos estudar um pouco sobre a liderança de Neemias. Que homem sábio, que homem humilde, que homem cheio de estratégia. Que sabedoria que Deus deu para aquele homem, para que ele pudesse enfrentar as oposições. É isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. Líderes capacitados com a ousadia do Espírito Santo. Para quê? Para enfrentar, para não dar ouvido às murmurações, para não dar ouvido às queixas, os desânimos. Porque nós estamos numa grande obra, estamos fazendo uma obra, mas muitos são Sambalates, Tobias, os Gessens, que se levantam contra nós, que se levantam contra a igreja, que se levantam contra a obra de Cristo. O textual disse assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cessou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, verso 6. Logo nesse textual aqui eu aprendo uma lição. O povo não parou de trabalhar. O povo não parou de trabalhar. Levantou-se oposições. Tem levantado oposições nos dias de hoje. Que tipo de oposições, irmão Danilo? Nós podemos observar as leis, as perseguições, as lutas que têm se levantado. Um exemplo bem clássico disso é quando você está no mundão e agora você fala: olha, a partir de hoje eu vou sair disso. Eu vou ser uma nova criatura. Eu vou deixar de fumar, de beber, de me prostituir. Eu vou aceitar Jesus. Eu vou sair dessa vida. Essa vida não foi feita para mim. E o Espírito Santo de Deus te convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você sai desse caminho. Você pode ter certeza. Alguém vai te abandonar. Aqueles que se dizem ser teus amigos, que na verdade não são, porque os verdadeiros amigos é aqueles que estão junto com você.
E principalmente quando você opta por uma opção de quê? De seguir a Cristo. Eles vão até junto com você. Esses que vão com você realmente são seus amigos. Agora esse que te abandona e começa a fazer escárnio de você, abusar de você, não são seus amigos. Neemias suportou isso. Estudando esse texto de Neemias nessa lição, nós vamos observar no capítulo de número 4, pegando a Bíblia aqui, Neemias, ele começa a fazer o muro. Mas para fazer o muro, ele tinha que fechar as brechas. Muitas das vezes, nós queremos fazer as coisas às pressa, mas aqueles mínimos detalhes pode estragar todo o seu serviço. As brechas são pequenas coisas que enfurnam na sua mente e tentam desviar você da presença do Senhor. Coisas mínimas que dariam para ser relevante, mas muitas das vezes você não preste atenção naquilo. Brechas, pecados. Vamos tampar aquilo que te leva você a pecar, aquilo que me leva a pecar. Observa que Neemias ele estava numa grande obra. E aí, os Sanbalates e Tobias, os governadores, aqueles provocadores da época, chegaram e começaram a falar: você está subindo este muro, mas vai vir uma raposa. E vai pousar nesse muro e esse muro vai cair. Quer dizer, colocando palavras negativas, colocando algo que viesse desanimar a ele. Coisa ruim é você estar com aquela empolgação toda para fazer uma obra, aí chega alguém e fala bem assim: ih, não vai aguentar não, vai cair. Observa que Neemias ele passou por isso. E não foi por uma pessoa. Foi pessoas que se ajuntaram, nessa lição nós vamos ver, que juntaram províncias. Juntaram pessoas do outro lado e fizeram uma reunião de governantes e começaram a colocar todas as forças que ele tinha para impedir a construção daquele templo. Quantas igrejas hoje estão indo para... quantos missionários estão indo para outros locais e lá levantando templos de louvores ao Senhor, de adoração ao Senhor, e muitas das vezes são expulsos, são mortos. Não conseguem, muitas das vezes, nem entrar dentro da cidade porque são cristãos. Isso são oposições que têm se levantado desde Neemias. Se você estudou esse texto, você vai observar que Neemias ele tinha a carta na mão. Ele tinha a autorização do rei para construir o muro, para edificar aquele muro. Porém, o povo não estava satisfeito. Mas Neemias, ele estava dentro da lei. Neemias não estava fazendo de qualquer jeito, não. Não, vou levantar a igreja aqui, vou levantar a igreja ali. Não, não, não. Ele falou, vou reconstruir o templo. Para quê? Vou construir os muros. Para quê? Para ter proteção. O muro fala de proteção. Porque Esdra já tinha preparado o altar. Elias já tinha feito o altar. Já estava tudo preparado. O altar da nossa vida tem que estar preparado para depois o templo. Porque templo somos nós somos templo do Deus vivente. Você vai observar aqui que quando ele fecha os muros, quando ele chega até a metade, olha as perseguições que esse homem teve. Porém, quando ele chega na metade do serviço, na metade do muro, parou-se. Porque tem pessoas que vão olhar para você. Não vai dar nada para você. E observa que no início eles começaram a falar bem assim: se pousar uma raposa nesse muro aí, vai cair, vai quebrar. São pedras afogueadas, são pedras de argilas, são pedras sem fundamentos. Isso não vale nada não. Não tem estrutura não, não vai para frente não. Aí daqui a pouco o camarada começa a se empenhar na obra do Senhor. Deus vai dando a ele estratégia. Observa que Neemias, com uma mão, ele trabalhava, com outra ele se armava. Botava o povo em vigilância. E engraçado que ele usou famílias, ele usou pessoas nobres, ele usou pessoas arquitetas, ele fez uma equipe. Ele fez uma equipe de trabalho.
Uma trabalhava e a outra vigiava. Com uma mão trabalhava, com outra mão se defendia. E ele colocava pessoas para ficar vigiando. E o mais interessante que eu observo aqui também é que ele colocava uma pessoa para ficar com a trombeta. Para quê? Para anunciar a chegada do inimigo. Para anunciar algo. Precisamos estar em alerta. Trombeta está falando que tinha ali o que? Uma atalaia. O atalaia é aquela pessoa que observa quando vem o inimigo e dá o brado, avisa. Oh, cuidado, cuidado, atenção. É importante, quando nós estudamos essa lição, nós vamos entender que Neemias foi um homem de estratégia, foi um homem de sabedoria, foi um homem que Deus usou para quê? Para construir os muros. Talvez você ainda não conseguiu subir. Talvez você ainda não conseguiu conquistar. Porque os muros estão caídos. Você tem que levantar. Tem que fechar as brechas. Por quê? Quando não tem muro, não tem proteção. Qualquer um passa. Qualquer um entra. Qualquer um sai. E quando se fala em muro, se fala em exclusividade. Vamos fechar o muro, vamos fechar as brechas. Não vamos adorar a Deus e a Mamon, adorar a Deus e a Baal. Não, não. Ou a Deus ou a Baal. Josué, no capítulo de número 24, verso 15, ele diz bem assim: escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem passaram os vossos pais da além do rio, ou se os deuses dos amorreus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele deu um grande exemplo de que nós temos que decidir. Nós temos que fechar o muro. Proteção. Ainda que venham as oposições, ainda que o povo se levante, ainda que venha muitas lutas, porque o cristão ele é perseguido desde quando ele fala assim, eu vou seguir a Cristo. E próprio Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Não desanima não. O desânimo tem matado muitos cristãos porque, se eu soubesse que fosse para ser crente desse jeito, eu não ia ser crente não. Mas quem disse que você sendo crente, você está livre de oposição? Neemias ele era crente, ele era fiel ao Senhor. E ele orou ao Senhor. Você acha que Deus livrou ele das oposições? Não. Deus simplesmente capacitou ele. Deus simplesmente fortaleceu ele. E é isso que nós precisamos. Neste momento de crise, nos fortalecer no Senhor. Buscar a presença do Senhor. A cada dia, a cada momento. Porque oposições vêm. Lutas vêm. Se você estudar a galeria dos heróis da fé, você vai ver quantos que aqueles homens sofreram. Homens que foram mortos, feridos, cerrado ao meio. Homens que o mundo não era digno. Andavam ao fio errantes pelos desertos, covas e cavernas da terra. Hebreus capítulo 11, se você estudar aquilo ali, tudo, você vai ver o que é perseguição. Será que acabou? Não. Hoje, continua. Mais e mais. A cada dia, aumentando. Você entra no site de notícias sobre missionário, você vai ver que neste momento tem missionário morrendo. Tem missionário dando a sua vida, mas não negando a palavra. Religiões têm se levantado, falsas religiões têm se levantado, para distorcer a verdade. Usando a palavra para distorcer a verdade. Igual nesse texto aqui que nós estudamos sobre Neemias, você vai observar que usaram um profeta para profetizar mentira para Neemias. Neemias, vamos até o templo, Neemias. Olha o que o profeta fala. Vamos até o templo para que nós não morramos. Meu Deus, Neemias ele sabia que ele não podia entrar naquele momento no templo. Neemias, ele sabia que existia uma lei, ele sabia dos procedimentos. É muito importante quando você sabe dos procedimentos, você conhece a verdade. Você não vai em qualquer profecia, porque o cara é crente. Não, você tem que ir pela Bíblia. Pode ser o crente que for, se a profecia que ele profetizar não tiver condizente com a Bíblia, sai fora. Neemias saiu fora. Vamos lá, porque lá... Não vou não. Vou não, eu estou empenhado numa grande obra. Eu não posso sair desse trabalho.
Sanbalat, ele tentou 10 vezes desviar o foco, tirar a atenção de Neemias. Olha, nós não podemos lutar contra ele, vamos nos unir com ele. Vamos penetrar no meio dele. Isso é uma estratégia do inimigo. Observa na época de Moisés. Moisés, Deus chama Moisés para uma grande obra também, né, para tirar o povo, né, do Egito. Quando você vai observar ali, Faraó ele começa a fazer proposta com Moisés, querendo negociar. Olha, vai, mas deixa as suas vacas, deixa a sua produção, deixa o seu suor, deixa o seu salário, deixa aqui alguma coisa para garantir que você vai voltar. Não, Deus ele quer que nós iremos, mas que nós iremos numa total adoração. Daqui a pouco chama Moisés de novo e fala bem assim, não, vai, mas deixa os teus filhos, deixa isso, deixa aquilo outro. Porém, Moisés fala bem assim, olha, nós vamos e vamos levar os nossos animais, os nossos bens, e nós não vamos deixar aqui nenhuma unha aqui no Egito, porque nós somos povos separados, somos povos eleitos, somos sacerdotes reais, somos nações eleitas, povos adquiridos. Nós temos que ser separados do mundo. Neemias aqui, ele está falando que, trazendo para essa lição de Neemias, ele está falando que não adianta querer se misturar com o povo. O povo estava na maioria querendo impedir a construção daquele muro. E não foi fácil. Uma coisa é você ver, quando você estuda, você vê o histórico. Estavam todos destruídos. Pedras sobre pedras, afogueadas, tudo misturado. Era um montouro praticamente, um entulho. Daqui a pouco eles começam a cavar, a construir. Enquanto está isso, aquilo ali, esse pessoal está se levantando. Olha lá, tá, vai fazer uma igreja ali, vai fazer aquilo outro. Não sabendo que a igreja em si, a palavra de Deus, a verdadeira igreja, que tem princípios, ela traz uma grande contribuição para a igreja. Tem pessoas que só levantam para criticar de crente, criticar da igreja, criticar dos escândalos, porque tem escândalo. E a Bíblia diz, ai daqueles que não sobrevieram o escândalo, porque tem escândalo sim. Mas a verdadeira igreja, ela produz fruto. E produz frutos dignos de arrependimento. Eu sei que existem pessoas que se dizem igreja e a gente sabe. A gente não vai fechar os olhos, nós não iremos fechar os olhos para isso, dizer que todo mundo é santo. Que não. Nós só vamos ser santos quando nós subirmos aos céus. Enquanto estamos aqui na terra, nós estamos andando de degrau em degrau, até a estatura de varão perfeito. Esse varão perfeito, nós só seremos quando chegarmos lá na glória. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a isso. A oposição, a escândalo, a escárnios, a vergonha, a deturpação. Mas se você for observar o que a igreja em si, os cristãos no mundo têm trazido de proveito para a humanidade, você vai observar. Estuda a história da escola bíblica dominical. Estuda o fundamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Como que fundou, como Daniel Berg e Gunnar Wingre veio para Belém, chegando aqui, se hospedaram na casa de um pastor batista. Quando Deus batizou, né, a irmã Gumercinda com o Espírito Santo, o movimento pentecostal, o que aconteceu, o que é a Assembleia de Deus hoje. Não estou puxando para o lado da Assembleia, não, porque tem outras igrejas também que são bênção e tem fundamento. Martim Lutero, John Wesley, estuda essas histórias que você vai ver os fundamentos, como que Deus usava esses homens, o que esses homens fizeram no passado. Faculdades, governos, instituições de ensino. Qual foi a contribuição do Evangelho para a humanidade? Pare e observa. Quantos pontos de droga têm sido destruídos por causa do templo evangélico? Quantos livramentos Deus tem dado? Porque do lado da sua igreja tem um irmão que está orando por você. Tem uma irmã que está orando por você. A contribuição do evangelho no mundo é grande, é enorme.
Só não abre os olhos para ver quem não quer. Só não abre os olhos para ver quem não quer. Neemias, quando ele chega diante do rei, e o rei olha para ele, ele estava com semblante tão triste, tão cabisbaixo, e o rei pergunta: por que está tão triste, Neemias? Ele fala: ó, Jerusalém está destruída. Os muros estão acabados. Olha a tristeza desse homem. A tristeza dele foi em ver que Jerusalém estava destruída. Porém, agora, nesse exato momento, o que ele faz? Pede o rei. E o rei fala assim: eu vou te dar concessão, vai lá. Constrói o muro, constrói a igreja, constrói o templo. Porque Deus toca no coração daquele rei. Fala assim: olha, vou te dar esse aval, essa carta, vai lá. Mas não foi só isso não, irmãos. Nesse texto nós vamos estudar que quando Neemias ele está trabalhando, tem os outros, né, que estão se levantando, murmurando, porque ao invés de agradecer a Deus pela construção do templo, estavam murmurando, criticando, levantando falsas acusações. Neemias ele poderia muito bem se levantar e falar bem assim: olha, gente, eu não estou fazendo isso aqui brincando não. Eu tenho uma carta do rei. Eu tenho autoridade para me fazer isso. Mas Neemias fez, sabe o quê? Ele não discutiu. Ele foi orar. É interessante que ele tinha a profecia que Deus tinha profetizado. Deus já tinha dado a ordem. Deus agora usa esse rei. E ele dá essa carta para ele. Mas mesmo assim, ele não discute com os outros. O que ele faz? Ele vai orar. Olha o que nós aprendemos nessa lição. Ele vai orar. Momentos de oposição, momentos de luta. Vamos aprender com Neemias. Vamos orar. Vamos entrar para a nossa introdução. O altar havia sido restaurado. A festa dos tabernáculos celebrada. O holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento inicial da reedificação do templo. Eles estavam ansiosos. Como está você neste momento de crise? Está ansioso que volte o que era o culto? Você todo dia ir para a igreja? Será que você pode bater no peito e dizer, como Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Será que você pode dizer como Davi que um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 anos lá fora? Será que você pode dizer como Davi no Salmo 19, falar que a palavra do Senhor é pura, que a lei do Senhor é perfeita, que os preceitos do Senhor alumiam os olhos, que a palavra do Senhor é doce como mel? Ou será que você tem abandonado a palavra do Senhor nesse tempo de crise? Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Aqui está dizendo que o povo aguardava ansioso o momento da reestruturação, reedificação do templo. Será que você está ansioso para que volte os cultos? Ou você está dando graças a Deus, entre aspas, né? Que não está tendo culto, que não está tendo escola dominical, que o povo não está indo todo dia. Como tem sido essa crise para a sua vida? O que você tem aprendido nesse momento de crise? O que nós temos aprendido? Será que você tem desviado? Será que você tem desviado o foco? Neemias aqui, ele não desviou o foco, ele ajuntou o povo. Assim como na lição passada, Elias, naquele grande desafio diante do Deus Baal, ele ajuntou o povo e começou a clamar. Neemias aqui também nos ensina a não olhar, não ouvir
as murmurações. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces no templo. É como se falasse assim, ó, eles estão inaugurando o templo. Agora é a hora da pedra fundamental. Aqui vai ser construído o templo. Eita glória, que alegria, né? Que festa, né? Todos apresentavam muito animado para o trabalho. É desse jeito, irmãos. Você começa com aquela animação, com aquela disposição, tal. Daqui a pouco, começa a levantar-se oposições. Começa a se levantar disse-me-disse. Fofoca. Calúnias. Difamação. Mas essa lição veio para nos avisar, nos alertar. Vamos seguir o exemplo de Neemias. Vigilância. Eles oravam e vigiavam. Eles trabalhavam e vigiavam. Precisamos de vigilância. Porque o diabo ele não brinca. Ele não desiste. Sanbalate ele tentou 10 vezes. Ele juntou os governantes de outras províncias e começou a ameaçar. Ele fez com que o próprio rei, depois que morreu Artaxerxes, que veio o filho dele governar, Cambrice, ele fez com que ele parasse a obra. Para a obra. E começou a levantar calúnia. Por que as obras do Senhor muitas das vezes têm sido sofridas lá fora? Porque mau testemunho, calúnias, tem seus levantes contra a obra do Senhor. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma festa. Aleluia. Os sacerdotes, já na posição, paramentados, com as suas trombetas. Os levitas, filhos de Asaf, com seus saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Davi ele foi um grande colaborador para o louvor. Os livros de Salmos são livros de cânticos. Davi, ele fez muitos cânticos. Ele salmodiava ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos. É como se ele estivesse salmodiando, falando poesias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele começa a salmodiar ao Senhor. É tão sério, é tão importante isso, que Salmos, ele não tem capítulos. Salmos, ele tem versos, versículos. Ele não tem capítulo. Correto é você falar Salmos de número 23, verso 1. Porque Salmos não tem capítulo. Salmos é hinos. Salmos é cânticos de louvor ao Senhor. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado de despertamento que veio através de Ciro, o rei da Pérsia. Nós já estudamos na lição passada, na segunda lição, aonde que Deus havia uma profecia em cima de Ciro, e Deus usa agora quem? Isaías para profetizar que Ciro ia ser ungido do Senhor para tal propósito, tirar o povo que era cativeiro. Você observa que Ciro nem tinha nascido ainda, 250 anos, quase 300 anos. Antes de Ciro nascer, já havia uma profecia sobre ele. Jeremias escreve, e agora Deus desperta em Ciro para ler, 250 anos antes de eu nascer, havia uma profecia sobre a minha vida. Jeremias também escreve. É hoje que vai se cumprir essa profecia. Olha que interessante, Daniel também, ele busca interpretação e Deus fala aqui com ele que era exatamente os 70 anos, fim do cativeiro. Era o fim do cativeiro. E Deus usa Ciro, Deus traz um despertamento em Ciro.
Convém lembrar também que o despertamento pentecostal chegou ao Brasil em 1911. Acabei de falar agorinha sobre a história da Assembleia de Deus, o despertamento espiritual. Qual foi a contribuição que a Igreja Evangélica e a Assembleia de Deus trouxe para o Brasil? Começou com 2 homens e hoje somos milhões. Glórias a Deus. Professores de escola bíblica dominical, milhares. Quantas pessoas Deus tem usado no ministério da palavra? Quantas pessoas têm aprendido a palavra de Deus através da escola bíblica dominical? Aliás, o fundamento da escola bíblica dominical é a palavra de Deus. Robert Heiker, quando começou a escola bíblica dominical, ele olhou do lado da rua e viu um monte de criança andando para lá e para cá, para lá e para cá. E ele falou bem assim, esse tempo perdido não pode ficar ocioso. Nós vamos aproveitar esse tempo. Fez uma salinha e começou a ensinar aquelas crianças a ler e a escrever a Bíblia. Ensinando a Bíblia. Ensinando as crianças a ler e a escrever a Bíblia. Eles tinham que aprender e eles estavam aprendendo. Qual foi a contribuição desse homem para o Brasil? Meu Deus. É uma história muito linda. Quando você busca os fundamentos, os princípios. Eu aconselho a você, que ainda não tem nenhuma igreja, que não pertence a nenhuma religião, não segue religião nenhuma. Antes de você seguir, procure saber a sua história. Procure saber a sua origem. Procure saber quais são os seus fundamentos. Que Deus vai te orientar qual a igreja que você deve seguir. Porque não existe igreja certa. Aqui, no modo de dizer organismo, organização. Não existe uma organização certa, 100% certa. A igreja verdadeira, ela é um organismo vivo. É um organismo vivo. Organização está sujeito à falha. Esse muro que Neemias estava levantando, ele tinha que primeiro tapar as brechas, porque tinha falha. Precisava de consertar. Precisava de se levantar. E ele levantou até a metade. E é interessante que quando se levanta até a metade, enquanto não tinha levantado os muros, ninguém estava vendo. Mas quando chegou na metade, alguém viu. Alguém está de olho na sua produção. Alguém está de olho no seu crescimento espiritual. Aqui você vai observar que os samaritanos também se opõem ao templo, à construção do templo. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Eles tentam, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque se fosse eu ou qualquer homem, qualquer autoridade do mundo aqui, secular, fundasse a igreja, já tinha acabado. Mas quem deu a palavra foi Jesus. Ele chega para Pedro e fala assim, tu és Pedro, tu és uma pedra, tu és um fragmento de pedra, de rocha. E sobre esta pedra, sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi Pedro que fundou a igreja, não. Muitas pessoas falam que Pedro que fundou a igreja, não. Quem fundou a igreja foi Jesus. Se fosse Pedro, já tinha acabado. Porque Pedro era falho igual eu. Pedro era falho igual você. Pedro é falho igual qualquer um. Mas quem deu a palavra foi Jesus. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas portas do inferno têm se levantado contra a igreja do Senhor? O que são portas do inferno? São leis que se levantam para destruir, para calar, para tapar, para apagar com o evangelho. Portas do inferno, perseguições. Mas quem deu a palavra foi Jesus. Glórias a Deus por isso. Como explicar? Como se explica a falta da resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido
ao rei da Pérsia para assegurar a sua construção. Só que ele não foi. Neemias, ele não foi. Não, eu vou buscar Deus. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Neemias, ele tinha a carta do rei na mão. Só que os outros reis de outras províncias agora fazem um levante para impedir, falando, olha rei, ó, se ele construir lá aquele templo, sabe o que vai acontecer? Você vai perder as suas finanças, você vai perder o seu lucro, você vai perder várias regalias. Até que o rei agora vai lá e fecha a porta, manda fechar. Olha que oposição, fechou as igrejas. Quantas igrejas têm sido fechadas por causa de calúnias, por causa de defamação? Quantas e quantas? Mas os verdadeiros cristãos, ele não para. Ele não para de trabalhar. Pode fechar a igreja, mas eles fazem o culto em casa. Pode fechar o culto em casa, mas eles vão para a caverna. Eles vão para os montes, eles vão para covas e cavernas e desertos desta terra. Mas eles não deixam de pregar a palavra. Ainda que morra, ainda que dá o seu próprio sangue, o sangue vai clamar. Assim como o sangue de Abel clama até hoje. Assim como o sangue de Estevão clamou e clama até hoje. A palavra de Deus, ela não para, ela penetra nos corações. O desânimo é uma das armas mais eficazes usada por Satanás contra os crentes. Você já tem observado a sua vida? Como está o seu ânimo? Tem desanimado de frente às oposições? De frente às lutas? Agora que o muro está pela metade, você vai parar? Há uma caminhada. Há um caminho a seguir. Paulo, ele fala em Hebreus capítulo 12, olha, ele fala assim, verso 1 dizendo, portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ser crente é se alistar para uma carreira. Ser cristão é estar na posição de um soldado de Cristo, de um exército. Fazer parte do exército celestial. E nós temos uma vantagem. Somos cidadão terreno, mas também somos cidadão celestial. Somos cidadão terrenos, mas nós somos cidadão celestial. Nós não só somos cidadão celestial, não. Jesus, na sua oração, João capítulo 17, ele fala, Senhor, eu não rogo que vocês tirem ele do mundo, não, mas livra ele do mal. Tem pessoas que acham, não. O Senhor está falando, olha, nós somos cidadão da terra, mas nós somos cidadão celestial. Você vai observar aqui também nessa lição que o desânimo, quando ele aflora na vida das pessoas, ele contagia. Ele infiltra no meio do povo. Ah, eu não vou na igreja hoje não, porque está chovendo. O outro também pensa a mesma coisa. Você vai na igreja hoje? Não vou não. Ah, está chovendo. E aí vai desanimando, daqui a pouco não tem o culto. Daqui a pouco não tem o aglomerado, aquelas pessoas louvando ao Senhor. Porque um vai contagiando o outro. Olha isso na palavra do Senhor. Josué e Caleb. Os espias foram até Jericó para observar. Deus já tinha prometido a eles, olha, eu vou dar terra para vocês que mana leite e mel. A terra ela é fértil, a terra ela é linda, a terra ela é produtora. E agora Josué separa os espias, vai lá, vamos lá, ver como é que é as estratégias do inimigo. E quando eles começam a ver aquilo ali, eles voltam abismados. Quando eles chegam até Josué para trazer o relatório, um começa, realmente a terra é boa. Só que, porém, irmãos, irmãos, que desanima muitas pessoas. Há gigantes. Há homens que parecem
gafanhotos. Há homens que parecem bichos de tão forte. Os homens são assombrosos. É terra de gigante. Como que nós vamos conquistar? A terra é boa, porém, mas são palavras que vêm desanimar, vêm contagiar. Você observa que nesses espias, 10 ou 8, se eu não me engano, 8 ou 10, tinham desanimado, tinham vindo, assim, confirmou o que tinha profetizado, né? O que tinha falado, que aquela terra manava leite e mel, realmente era a terra produtora. Isso Deus já tinha falado. Mas eles desanimaram diante da sua visão material, de ver a estratégia daquela cidade, daquele povo, as fortalezas, os muros, a altura, aquele negócio todo. Eles vieram com medos, desanimados. Só que Josué e Caleb falam: olha, a terra mana leite e mel. E Deus nos prometeu essa terra. E nós vamos conquistar. Que palavra! Que palavra abençoada! Nós vamos conquistar. Josué, ele enfrenta a batalha. E o mais interessante, quando ele vai lá, espias ficam em cima do muro, observando. E alguém da cidade vê esses espias. Quando eles estão correndo risco de morte, o que eles fazem? Se esconde na casa da prostituta Raabe. Raabe, Deus orienta ela para que ela protege eles. Quando ela protege eles, eu acho lindo aquele relatório que Raabe fala para aqueles espias. Olha, eu sei que o Deus de vocês, aleluias, é o Deus que destruiu os amorreus, é o Deus que destruiu os reinos. E o Deus de vocês é um Deus terrível. Olha o relatório de uma mulher ímpia. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. E agora ela reconhece que o Deus que estava na vida daqueles espias que estavam observando aquela cidade era o Deus verdadeiro. E ela faz um pacto, ela faz uma aliança, ela faz um pedido. Ela fala: olha, eu sei que o Deus de vocês vai dar essa cidade na mão de vocês. Eu sei que quando vocês vierem aqui, vocês vão destruir, assim como vocês destruíram lá no passado aqueles reis e aqueles reinos. Olha o testemunho dessa mulher. Eu reconheço que o Deus de vocês é um Deus grande, um Deus todo-poderoso. E o Deus de vocês vão dar essa cidade na mão de vocês. Só que eu queria um negócio. Quando vocês vierem aqui, invadir aqui e tomar posse disso aqui, salve a minha família, proteja a minha família. Fizeram uma aliança, fizeram um pacto. E quando eles vieram invadir aquela cidade, o líder falou: olha, sai para fora, você e toda a sua família, porque nós vamos invadir. E não vai ficar nada. E nós vamos destruir tudo. E eles invadiram e tomaram tudo que Deus tinha prometido a eles. E agora, Raabe, uma mulher ímpia, porém que reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro, agora recebe uma linhagem, recebe uma promessa, recebe uma bênção, um livramento. Quantos livramentos Deus tem dado nesse mundo às pessoas por reconhecer que Deus é Deus. Quantos livramentos. E muitas das vezes nós, pela nossa ignorância, falamos bem assim: ai, que sorte. Não, eu tive sorte porque eu estudei, eu fiz, não, eu consegui. Esquece que foi Deus que te deu. Neemias capítulo 4, verso 9 diz aqui: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores,
e o pó é muito, e não poderemos edificar o muro. Irmãos, quem estava falando isso aqui eram os crentes, o povo de Judá. Judá significa tribo de louvor. O povo que era para estar louvando, agora também estava murmurando porque foi contagiado. Porém, Neemias, olha o que Neemias fala aqui. Ele disse, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Meu Deus, olha a estratégia do diabo. Matar, roubar e destruir. Se ele não conseguiu te matar no tiro, ele vai tentar matar a sua reputação, matar a sua honra, te envergonhar, entrar no meio da sua família, tentar destruir, falar, olha, ele que lutou contra isso, agora no meio da família dele tem isso. Estratégia do diabo. No meio para parar a obra. É por isso que Neemias ele fechou as brechas. Vamos fechar as brechas. Glórias a Deus. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo com sua família, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Quando fala isso aqui, eu lembro em Efésios capítulo 6, 11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais lutar contra as astutas ciladas do diabo. Para que possais estar firme. O crente, quando ele não está firme, é porque ele não está revestido. E interessante que fala revestido. O que é isso? Não é vestido, é revestido. Vestido você já está. Então você agora vai se revestir, vai se cobrir, vai se proteger com a armadura, com o escudo. O escudo você se protege, também você se ataca. Com a espada do Espírito, a palavra de Deus, o capacete, para te proteger contra as astutas ciladas do diabo, que são aquelas que vêm na sua mente. Crente com mente perturbada, porque não tem dado a sua mente para Deus, não tem dado lugar à sua mente a Deus, ocupado a sua mente somente com coisas materiais, com jogos, com coisas que não agradam a Deus. Capacete da salvação para a proteção de nossa mente. A armadura para a proteção de nossos peitos, o nosso órgão vital, o nosso coração protegido. E escudo da fé, para também nós atacar, mas também para nos defender. E interessante que a palavra de Deus ela serve para isso, né? Ela ataca, mas ela também defende. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E eu acho interessante aqui que Neemias ele usa a família. Pega famílias, coloca a família para de trás do muro, coloca no alto do muro, coloca na frente do muro, para que tá vigiando. Vigilância 24 horas. Vigilância. Atenção. Não adianta você só orar e vacilar. Deixar de vigiar. A Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A própria Bíblia também diz, fugir de toda a aparência do mal. Devemos fugir da aparência do mal. Porque o mal já está aí. O mal já está operando. Nós devemos fugir da aparência do mal. O que eu acho mais interessante aqui também, que Neemias agora fala, e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e aos restos do povo, não temai, lembrai-vos, aleluias, lembrai-vos do Senhor. Grande e terrível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Defenda o seu patrimônio. Defenda a sua família. Defenda a sua igreja. Defenda. Vamos pelejar, vamos lutar. Mas não vamos esquecer que o Senhor é grande, o Senhor é terrível, o Senhor protegeu, o Senhor protege, o Senhor está no controle, o Senhor está vendo. O Senhor, Ele é Deus.
Neemias aqui ele fala, olha, não esqueça de Deus. Quantas pessoas têm esquecido que Deus está no controle da situação e têm se desesperado? Quantas pessoas têm deixado Deus de lado e tentado resolver com as forças de seus braços? Mas Neemias está falando aqui, olha, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. Moisés, se ele fosse atravessar o Mar Vermelho pelas suas forças, coitado, ele ia se sucumbir. Mas Deus olha, Moisés, eu sei que você é falho. Eu sei que você tem seus erros. Mas o que você tem nas suas mãos? Senhor, eu tenho uma vara. Toca nas águas. Atitude, toca nas águas. Vai lá, Moisés, toca nas águas. Um homem de fé, ele vai lá e toca nas águas, o mar se abre. E ele vai passando a pé seco, pé enxutos. Quando chega do outro lado, ele começa a cantar, o meu Deus, aleluia, a quem eu sirvo, me livrou de Faraó com seus carros, seu exército e os seus cavaleiros. Jogou no mar, aleluia. Moisés não tinha nenhuma estratégia de guerra, mas Deus estava pelejando pelo aquele povo. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, ele olha na sua frente o mar. Quando ele olha para trás, o povo de Faraó, o exército de Faraó, homens capacitados. Quando ele olha para o lado, deserto. Para onde fugir? Para onde me irei? Para onde que eu vou? Na minha frente? O Mar Vermelho, um grande mar. Do lado, o exército, o deserto. Atrás de mim, perseguições, oposições, lutas, guerras travadas. Atrás de mim, lançando as suas flechas, lançando tudo que não presta em cima de mim para tentar nos destruir. Moisés agora olha diante da sua frente as dificuldades. E o povo murmurando, o povo reclamando. Ele olha para Deus. Deus fala diretamente com ele. Toca nas águas. Eu acho linda essa passagem, que Deus ele estava representando como que aquela nuvem, né? Todas as vezes que a nuvem parava, o povo parava e levantava as suas casas, seus palanques, as suas tabernáculos, a sua casa. Todas as vezes que aquela nuvem parava, o povo parava e se estabelecia. Porém, quando aquela nuvem se levantava e andava, o povo também desmontava as suas barracas e partia. Aquela nuvem, ela tinha fogo e nuvem. Fogo à noite, para aquecer no deserto. Porque o deserto era frio à noite. Porém, durante o dia, é muito quente. E durante o dia, era uma nuvem. Olha a presença de Deus ali, irmãos. O que eu aprendo com isso? Proteção. Deus de providência. Deus cuidando, Deus guardando. Mas só que nesse exato momento da travessia do Mar Vermelho, que o povo estava desesperado, porque estava vendo que eles iam perder, eles não iam conseguir vencer, porque o povo de Faraó, o exército de Faraó já estava quase encostando. Deus faz, sabe o quê? Ele vem com aquela nuvem e coloca atrás do povo. No último da fila. O povo estava passando. Enquanto o povo de Faraó agora estava parado, montando as suas barracas, para dormir, para descansar. E eles estavam tão perto, quase do lado um do outro. Mas Deus colocou como se fosse uma parede. Aquela nuvem escureceu para eles. Mas para o povo de Israel era dia. E eles estavam caminhando. Quando aquela nuvem sai de trás e vem para frente do povo de Israel, que o povo de Faraó agora se levanta, se prepara e parte para a guerra. O mar. O nosso Deus é o Deus de guerra. O nosso Deus peleja por nós. Nós não devemos esquecer. Lembrai-vos que Deus, ele é terrível. Deus, ele é amor. Deus, ele é justiça. Deus, ele é benigno. Mas Deus, ele é o Deus de guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora
da angústia. Essa lição veio trazer para nós um grande despertamento. Durante esse trimestre iremos estudar sobre crises na vida de profetas, na vida de líderes. E essa lição me ensinou muito, eu aprendi muito sobre como enfrentar as crises através da oração, através da união. Ajunta o povo, não se afasta. Eu acho um texto interessante, eu até deixei anotado aqui, que diz assim, que, Neemias capítulo 4, verso 19. Grande e extensa é a obra. Olha bem, grande e extensa é a obra não acabou não. Poucos são ceifeiros. Grande é a obra. Grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Neemias capítulo 4, verso 19. Olha a advertência de Deus para mim e para nós nesses dias de hoje. Neemias, há mais de 2000 anos atrás, ele fala, olha, muito grande e extensa é essa obra. Porém, nós estamos no muro. Estamos na construção. Com uma situação muito separada um dos outros. Vamos nos unirmos para pregar, para falar, para evangelizar, para aconselhar, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo àquelas almas sedentas. Neemias iniciou com oração. A oração não livrou ele do problema, mas fortaleceu ele. Que Deus venha nos abençoar. Que diante das oposições, nós não venhamos desanimar. Nessa lição nós estudamos que Neemias ele tinha na mão a autoridade. Ele tinha autorização para fazer aquele templo, mesmo tendo de um rei. Ele não se vangloriou por causa disso, não. Ele orou ao Deus dos céus, porque ele sabia e sabe que Deus é maior do que qualquer autoridade neste mundo. Se Deus falou, ele vai cumprir. Eu acho interessante que essa lição, ela veio no tempo que a crise tem assolado a humanidade. E muitas das vezes, no momento de crise, você vai buscar livros de autoajuda. Você vai buscar livros de pessoas que não têm base bíblica. Mas eu te aconselho você, principalmente você que estuda a palavra, que estuda a lição, não jogue sua lição fora não. Essa lição que nós estudamos hoje, ela já foi repetida. Quando? Ela foi repetida há 9 anos atrás. Mas ela é atual, ela não é antiga não. Ela está simplesmente reeditada, né? Foi o que nós falamos. Há 9 anos atrás, no 4º trimestre de 2011, a lição era Neemias, integridade e coragem em tempos de crise. Olha bem, há 9 anos atrás, no 4º trimestre de 2011, o título da lição era Neemias, integridade e coragem em tempos de crise. Era comentada. A lição era comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Como que é interessante, né? Há 9 anos atrás. Mas ela é atual. Hoje ela é atual. A palavra do Senhor, ela não se renova. Elas novas são a cada manhã. O que se renova é uma reedição de jornal, algo assim. Mas a Bíblia diz que, Lamentações 3 diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não somos consumidos, e que novas são a cada manhã. Elas não se renovam, elas novas são a cada manhã.
O que Deus fez para mim ontem é diferente dos dias de hoje. Ele trabalha de multiforme sabedoria. Eu quero agradecer a todos que tiraram o tempo aí para ouvir a palavra do Senhor, com toda simplicidade, mas tenho certeza que Deus me usou para falar ao seu coração. Ao Everson da Silva, né? Glórias a Deus, está sempre aí assistindo as minhas lives. E o desejo do fundo do meu coração é que todos que ouvir esta live seja contaminado, seja cheio, seja transbordante de graça, de unção, de força, e que o Espírito Santo de Deus venha te encher a cada dia. Assim eu quero agradecer a todos que ouviram, a todos que vão ouvir a palavra de Deus através desse vídeo. E assim eu quero louvar ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade em nome de Jesus.